Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 20 de Lucas. É um capítulo, assim, cheio de tensão, sabe? Jesus no templo sendo confrontado direto. Isso mesmo, é confronto atrás de confronto. Perguntas capciosas. Exato. Então, bora lá ver como Jesus lidou com toda essa pressão dos líderes religiosos e das autoridades da época. Vamos lá. Bom, a coisa já começa, tipo, pegando fogo. Jesus está ensinando no templo, e aí chegam os principais sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos. A turma toda, né? O poder religioso e político ali. Sim. E eles vão direto ao ponto. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Queriam colocar ele contra a parede. Totalmente. E a resposta de Jesus é, assim, uma aula de estratégia, né? Ele devolve a pergunta. E o batismo de João? Veio do seu ou dos homens? Tá, essa é ótima. É brilhante, porque qualquer resposta que os líderes dessem seria ruim para eles. Se dissessem do céu, teriam que admitir porque não acreditaram em João. Se dissessem dos homens, o povo que amava João poderia se revoltar. Que dilema, hein? Pois é. Então eles fogem, dizem não sabemos. E aí Jesus também se recusa a responder, né? Basicamente expondo o medo ou talvez a hipocrisia deles. E logo depois dessa saia justa, ele conta a parábola dos lavradores maus. Essa é forte, né? Muito forte. A vinha, os servos que são espancados, mandados pelo dono para receber os frutos. E no fim, o próprio filho do dono que é assassinado pelos arrendatários, que queriam ficar com a herança. Pesado. Sim. E Jesus pergunta o que o dono da vinha vai fazer. O povo reage na hora, que isso nunca aconteça. Mas a mensagem era clara. Para quem era a mensagem, então? Diretamente para os líderes. Jesus ainda cita a escritura falando da pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a principal. Eles entenderam perfeitamente que a parábola era sobre eles. Entendi. Eles eram os lavradores que rejeitaram os profetas, os servos, e agora estavam rejeitando Jesus, o Filho. Exatamente. Isso só aumentou a raiva deles e a vontade de prender Jesus. Só não fizeram na hora por medo do povo. A parábola foi um espelho e uma acusação direta. A tensão só aumenta. Não conseguiram pegar ele na questão da autoridade, então mudam de tática. Aqui a coisa fica bem interessante. Mandam espiões. Espiões se fingindo de justos para tentar arrancar alguma palavra de Jesus que pudesse ser usada contra ele perante o governador romano. E a pergunta armadilha foi: é certo a gente pagar imposto a César ou não? Uma pergunta perigosíssima. Qualquer resposta parecia comprometedora. Como ele saiu dessa? Com aquela famosa resposta, né? Ele pede uma moeda, um denário, pergunta de quem é a imagem e a inscrição. De César. Exato! Aí ele diz, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Genial. E por que foi tão genial assim? Porque ele reconheceu a autoridade civil de Roma, o que desarmava a acusação de rebelião, mas ao mesmo tempo afirmou que a lealdade final pertence a Deus. Ele estabeleceu esferas de autoridade, sabe? Frustrou completamente a armadilha deles. Uau! E não parou por aí, né? Depois vieram os saduceus. Isso, o grupo que tinha muita influência no templo, mas que não acreditava na ressurreição. Eles chegam com um caso hipotético bem complicado. Aquela história da mulher que casou com 7 irmãos, um após o outro, conforme a lei do levirato, e morreu sem deixar filhos. Exato. A pergunta deles era: na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Claramente uma tentativa de ridicularizar a ideia toda de vida após a morte. Como Jesus respondeu a essa? Primeiro, ele corrigiu a visão dele sobre a ressurreição. Disse que na vida futura as coisas são diferentes. Não haverá casamento como aqui. As pessoas serão como anjos, filhos de Deus. Já muda toda a perspectiva? Completamente. E depois, o golpe de mestre. Ele usa a própria Torá, que os saduceus valorizavam, citando Moisés na sarça ardente. Deus se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mesmo eles já tendo morrido há muito tempo. Exato. Então, a conclusão de Jesus é: ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Ele não só afirmou a ressurreição, mas usou a base de argumentação dos próprios saduceus para isso. Silenciou todo mundo. Alguns mestres da lei até ficaram impressionados. Depois de tudo isso, Jesus meio que vira o jogo de novo, né? Ele que faz uma pergunta para a multidão.
Sim, ele pergunta como o Cristo, o Messias, pode ser filho de Davi se o próprio Davi, lá nos Salmos, chama ele de Senhor. O que ele queria dizer com isso? É uma pergunta que aponta para algo mais profundo sobre a identidade do Messias. Sugere que ele é mais do que apenas um descendente humano de Davi, talvez apontando para sua natureza divina. É bem teológico. E para fechar o capítulo, vem um alerta bem direto de Jesus para os discípulos sobre os mestres da lei. É um contraste forte que ele faz. A aparência deles, roupas especiais, gostar de ser cumprimentado em público, querer os melhores lugares. A pose toda, né? Exato. Mas aí Jesus expõe a realidade. Eles devoravam as casas das viúvas, exploravam os mais fracos e faziam longas orações só para aparecer. Uma crítica bem dura à hipocrisia religiosa. Então, resumindo, esse capítulo intenso. Jesus defende sua autoridade, desmonta as armadilhas com uma sabedoria impressionante e critica essa religiosidade de fachada. Perfeito. O fio condutor é esse conflito claro entre a autoridade que o povo via em Jesus, uma autoridade divina, e as estruturas de poder da época que se sentiam ameaçadas. E essa distinção crucial que Jesus faz entre parecer religioso e realmente viver uma fé autêntica voltada para Deus e para a justiça. Fica, então, uma reflexão para a gente, né? Pensando nesse alerta final de Jesus sobre a liderança religiosa lá do tempo dele, essa desconexão entre a aparência e a essência. Que paralelos, ou quem sabe que contrastes, a gente poderia observar hoje nas práticas e lideranças espirituais?